Olá, boa noite a todos. Estamos aqui hoje para mais um encontro, mais uma conversa. Antes de iniciar, eu gostaria de pedir um instante para que nós possamos silenciar o nosso pensamento, nos sintonizar com o nosso mentor, amigo e protetor de todas as horas. Também saudamos a Hamed, o mentor da nossa casa, que nos auxilia e nos ampara em todos os trabalhos. E com isso, dou início à nossa conversa, cujo tema é dependência afetiva. Tá aí um termo que a gente usa com muita frequência, mas apesar da palavra dependência já sugerir algumas coisas, eu entendo que a dependência afetiva, ela tem uma profundidade que merece ser pensada. Então, de que maneira a gente fica dependente do outro? Existem as formas mais claras e objetivas, quando a gente está adoecido, quando a gente depende financeiramente de alguém. Então, a gente pode criar várias dependências em relação ao outro. E a parte dessas dependências a gente vê com alguma objetividade. Então, a dificuldade de se deslocar, quando a gente está num pós-operatório, a dependência de ter o suporte de alguém que nos ajude. A dependência, ela é uma situação que pode acontecer com qualquer um de nós. E a gente vive situações de dependência ao longo da vida. Agora, o que é essa tal de dependência afetiva? E a importância de ter mais clareza para pensar a direção em que a gente se move. Porque quanto das minhas decisões são tomadas porque eu desejo aquilo, porque eu gosto, porque eu vejo sentido, ou parte das minhas escolhas, parte daquela minha vontade é fruto do que eu deveria escolher. É fruto daquilo que é o esperado de mim. Então, quanto eu sou dependente do olhar e da opinião ao meu redor. Então, eu faço escolhas pautando no que o entorno vai pensar a esse respeito. E eu acho que isso é algo que acomete todos nós. E é um processo de consciência para pensar o que das minhas escolhas são genuínas e próprias e o que é aquilo que eu escolho para fazer parte de um grupo. Quanto eu dependo da aceitação de um lugar, de um grupo, de pessoas. E quando a gente reconhece que as escolhas são guiadas pela dependência, a gente é obrigado a reconhecer como a gente é frágil, né? Quanto a gente silencia aquilo que existe dentro de nós para responder ao que o entorno espera. Dia desses, eu estava vendo uma matéria e aí a pessoa estava dizendo de nunca se viajou tanto no mundo. Então as pessoas estão viajando muito, mas o que as pessoas estavam avaliando era a característica de como é o viajar hoje em dia. Então, eles observaram que por conta das redes sociais, as determinadas pessoas compartilhavam determinado lugar e aí esses lugares ficavam lotados. Então, o que estimulava as pessoas a viajar é o fato daquela publicação. E aí as pessoas se moviam na direção daquele lugar para compartilhar conteúdos e imagens como daquela publicação anterior. Então, eu quero ir e visitar um lugar, ou eu quero ir e fazer parte de um grupo. Caso eu vá a um lugar e não partilhe de uma foto ou de um conteúdo daquela referência daquele lugar, eu estou fazendo parte de? Então, eu quero viajar, eu quero conhecer, ou eu quero fazer parte desse grupo que está ali postando sobre aquilo. E aí, diante disso,
parece muito mais um efeito manada do que um lugar de consciência, de vontade, de desejo. Então, a gente fala muito em dependência afetiva e a gente pensa nas figuras mais próximas. Mas hoje, com as redes sociais, com as mídias, acho relevante a gente pensar quanto é a dependência em pertencer. É a dependência em fazer parte de um grupo. E por que a gente tem tamanho desespero em pertencer? Por que parece que se eu não performar como esse entorno, eu estou de fora? Eu acho que todos gostamos de ser reconhecidos, de ser valorizados. Existe uma época na nossa trajetória em que querer fazer parte é uma característica muito presente, que é a adolescência. A gente quer se sentir parte, como a gente está num processo muito grande de estranhamento, né? Ser adolescente é um desafio permanente. Meu corpo está num outro lugar, a minha mente habita lugares muito diferentes. Então parece que diante de todas essas indefinições, eu quero fazer parte de algo para ver se algo me dá uma importância, se algo ancora e me coloca num lugar. Até aí, estrutural, faz parte do desenvolvimento, né? E o mais interessante dos adolescentes, isso é muito bacana, eu como psicóloga clínica, quando atendo adolescente, me chama a atenção que eles se dedicam um período a fazer parte daquele grupo. Aí, mas aquilo não é permanente, então viveu, experimentou, mas foi lá e não gostou ou começou a ficar insuficiente e vai experimentar um outro grupo, uma outra experiência. E isso ajuda o adolescente a se constituir, a entender quem ele é. Agora, gente, passada essa experiência da adolescência, de experimentar, de se conhecer, de lidar com as mudanças em si, por que enquanto adultos, a gente está tentando se mover na direção do grupo o tempo todo? É o grupo que define um lugar e uma importância. No Novo Testamento, no capítulo 7, Mateus fala da porta estreita, porque larga é a porta da perdição. E eu acho que nessa linha que a gente está pensando aqui, sobre escolhas e o que é genuíno, como é tentador se perder, como a perdição é fácil, como são muitos os estímulos de se desenvolver a partir do que o entorno quer, mas quão difícil é muitas vezes sustentar consigo o que é a minha escolha, o que é aquilo que me traz relevância e importância. É duro, porque para chegar na porta estreita, eu vejo muitos estímulos. Eu vejo gente chamando de todos os lados. Mas no meio disso, como é que eu tenho algum eixo dentro de mim para pensar o que ressoa para mim? Qual é a minha vontade? Qual é a minha verdade? E, gente, todos nós oscilamos, nos confundimos. Esse é um caminho e um desafio para todos nós. Quando eu falo de dependência, sim, eu não gosto de generalizações, mas todos nós estamos aqui tentando ter mais consciência para não alimentar as nossas dependências. Porque aí eu quero fazer parte de um grupo. E aí eu ali alimento e, enfim, e de repente para fazer parte de um grupo eu tenho que ter determinado formato de corpo, eu tenho que me alimentar de determinada maneira, sabe? E tudo isso às vezes é tão ofensivo. Não tem jeito certo ou errado de viver, mas quando eu preciso formatar demais para caber em algo, tem algo de errado nisso. Então, a nossa dependência. Aí a gente pode trazer isso um tanto para as relações mais próximas. Porque nesse lugar de ser reconhecido, ser valorizado, quando a gente pensa nas pessoas mais próximas da gente, a gente quer ser amado. Não é mesmo?
Todo mundo quer ser amado. Quer ser importante para alguém, quer ser a escolha de alguém, o que é muito compreensível. Aí a gente quer muito ser amado e fala, o que eu preciso fazer para aquele outro me amar? O que eu preciso entregar para ser digno do amor do outro? Aí a minha cabecinha, me pegar de exemplo, olha, eu acho que a pessoa gostaria muito que eu fizesse determinada coisa. Então, na minha cabeça, para ser amada, eu vou dar aquela coisa pro outro. Gente, e não necessariamente o outro me pediu, falou alguma coisa, mas a minha cabecinha tá tentando ter alguma gestão sobre isso. E aí começa a tentar entregar pro outro uma versão minha que vai agradar o outro. E não necessariamente foi isso que o outro pediu, não necessariamente é isso que faz o outro me amar. Mas esse lugar em que eu quero satisfazer. Isso numa relação mais comum, mais branda, né? Aí a gente talvez possa falar um pouco das relações que são mais abusivas, em que o outro se autoriza a dizer como é que o parceiro tem que ser. Isso é grave, mas infelizmente não é incomum. O parceiro dizendo como a mulher tem que se vestir, como ela tem que se comportar. Ou existem também mulheres que têm a postura de dizer como é que o outro tem que se comportar. E aí, esse lugar que seria do afeto, do amor, é o lugar da dependência afetiva. É o lugar do... Eu tenho tanto medo que o outro vá embora, que eu entrego o que ele está pedindo, o que ele quer. Então, eu não faço e realizo a partir da minha vontade, do meu desejo. Mas eu faço porque o outro disse que gosta, então fica. E isso é tão perigoso, porque faz com que a gente fique cada vez mais dependente do outro. Parece que quanto mais eu me autorizar a fazer uma coisa que eu quero, mais em risco eu coloco aquela relação. Gente, como fazer algo bom pra mim pode colocar em risco uma relação? Se a gente está falando de amor, de parceria, o que me faz bem deveria alimentar essa parceria. Porque quanto melhor eu sou, melhor esposa eu sou, melhor namorada eu sou. Mas não, porque talvez eu atue numa direção diferente do que o outro espera. Então, essa dependência afetiva, ela fala muito mais com o medo, com a opressão, do que com o amor, com a liberdade. E acho que talvez o tema afetivo, amoroso, seja muito comum, porque faz muito parte da nossa criação, do nosso desenvolvimento, que a gente tem que se relacionar, casar, construir uma família. Então, parece que para atender este lugar, muitas vezes eu tenho que me submeter. E aí eu me vejo dependendo do outro. Porque é o outro que me deu um lugar, é um outro que me deu uma condição. Por quê? Porque eu não tenho a capacidade de construir a minha história junto com alguém. É o outro que me dá um lugar e uma importância? Um dia houve uma reflexão que eu achei muito interessante, até para pensar na complexidade que são as relações e os casamentos, de como quando se casa um homem e uma mulher, e talvez nas dinâmicas homossexuais talvez tenham características semelhantes, mas acho que no homem e na mulher fica um pouco mais explícito isso, de a mulher tem que, quando ela vai casar, ela tem que ficar feliz, porque ela finalmente foi escolhida por um homem. E aí, né, hoje menos, mas no passado ela fazia um chá de panela para ganhar objetos e pertences para casa, para celebrar aquela união, e ela foi escolhida por alguém e ela conquistou algo relevante na sociedade, a mulher. Então fique feliz. Em contrapartida, o homem, quando vai casar, faz a despedida de solteiro
porque ele está perdendo a liberdade dele. Então é um lugar de despedida, de tristeza, de perda. Aí a gente pega e junta essas duas pessoas. Um tá lá na perda e a outra tem que estar feliz da vida por aquilo. Gente, olha como os objetivos estão muito diferentes. E aí a ideia é que estas duas pessoas se unam para construir algo em conjunto. Bonito, admirável, possível. Mas nesse lugar fantasioso, desse encaixe romântico, que vai trazer para sua vida um outro e com isso uma plenitude, uma realização, é muito fantasioso. Ninguém tem condição de trazer para você a sua plenitude, a não ser você mesmo. O outro pode participar, contribuir, mas a construção é sua. E se é o outro que está te trazendo plenitude, alerta vermelho, porque estamos de novo falando de dependência afetiva. Se está sobre o outro, parece que eu não tenho nada, e aí eu estou dependente. Então, que as nossas relações, que as nossas vontades estejam alicerçadas nas nossas escolhas e não nas nossas necessidades. Sei que na vida prática não necessariamente a gente tem um trabalho que a gente gosta ou a gente mora no local que a gente gostaria, a gente tem que se adequar em várias medidas. Agora, em alguns campos há de existir escolha. Em alguns campos a gente tem que poder existir na nossa individualidade e não para caber na vida do outro, porque senão eu não sei como é que eu faço com a minha. É difícil ser sozinha, mas é muito doloroso ser sozinha dentro de uma relação, e isso infelizmente não é incomum. Então, que a gente gradativamente se aposte da coragem para olhar o que a gente escolhe e o que a gente tem medo de escolher e perder. O que é do medo e o que é da vontade, da libertação e do amor. Né? Porque a porta é estreita. A gente pediu um bocado para encarnar e para estar aqui. E encarnar e descobrir nossa missão é estar alinhado no amor, não na dependência. E com isso, eu agradeço a presença de vocês e encerro a nossa conversa de hoje. Uma ótima noite a todos.